Buenas, galera! Pode ficar tranquilo que o professor é o mesmo, sem barba. Beleza? Começamos então o período de atividades remotas 6. Meu Deus, quando começou um, 2, parecia que ia terminar no 3, parecia que ia terminar no 4, 5, estamos no 6, no sexto, né? E obviamente esse provavelmente é o último desse ano e do começo de 2021, né, gente? Infelizmente, essa pandemia está complicada mesmo. Mas vamos lá, certo? A gente vai começar com um assunto agora nesse período sexto aí das atividades remotas, que é um assunto que talvez vocês aqui no curso técnico que vocês estão fazendo, vocês devam lembrar alguma coisa, né? O nome do conteúdo é agropecuária. Talvez tenha alguma coisa a ver com o curso que vocês vejam. Né? Mas enfim, a gente vai dar uma olhada um pouco mais geográfico para o tema, abordar alguns termos que são ditos, né, dentro desse mundo, enfim, fazer algumas colocações necessárias, certo? Quando a gente fala em agropecuária, né, a gente está falando a teoria e prática da agricultura e da pecuária considerando suas relações mútuas. Geralmente uma está associada à outra, né? É difícil tu ter uma pecuária sem ter uma produção agrícola junto a ela. Hoje, claro, hoje já é mais possível, mas antigamente não teria, né? Porque tinha que alimentar o gado, enfim. Né? Mas hoje com as relações comerciais não há tanta relação assim. Ainda existe, né? Ela já foi muito mais forte, mas hoje não há mais tanta relação assim. Né? Atividade ou indústria simultaneamente agrícola ou então, né, e pecuária. Bom, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que a gente está falando basicamente de uma questão econômica dos dias atuais. Né? Quando a gente fala agricultura e pecuária, a gente está falando em obtenção de lucro, sim. Né? Ah, mas eu planto por subsistência. Esses são os raros exceções, né? Ou até mesmo quando a gente fala em agricultura de subsistência, lembra muito mais questões históricas, certo? A gente lembra a questão da evolução da humanidade, né? Quando o homem inventou a agricultura entre 15 e 10 mil anos atrás, sim, era uma questão própria de sobrevivência. Com o passar do tempo, a evolução do plantio, a evolução do cuidado com os animais, tudo isso trouxe o acúmulo, né? E propriamente vem a história aí junto até mesmo do capitalismo, né, mais adiante, né, as maiores quantidades de reservas e tal, capacidade de troca, relação de poder por ter mais coisas acumuladas, mais bens acumulados, mais alimentos, mais carne e assim por diante, né? Enfim, né, em todo esse processo aqui, a gente sabe que a agricultura e a pecuária se tornaram sim questões totalmente econômicas, ok? Raras exceções, né, voltadas mais às questões históricas ou algumas questões pontuais de algumas famílias que vivem basicamente da agricultura de subsistência, certo? Ao trazer esse quadrinho aqui para vocês, eu lembro um livro, né? Trago uma dica de livro aqui, né? Um livro meio extenso, 400 e poucas páginas, certo? Uma breve história da humanidade, sabes? Mas ele é interessantíssimo para fazer uma leitura, né? Ele é bem fácil de ler, né? Com boas colocações, com questões até mesmo assim, digamos, com um pouco de sátira com a relação que acontece nos dias atuais, né? Mas todo o processo de evolução do homem, né? Envolvendo então aí também a própria evolução da agricultura e tudo mais. Ok, gente? Bom, a gente sabe que no meio desse caminho da evolução do ser humano, a gente tem a Revolução Verde, né? Aquela agricultura que foi inventada há 10 mil anos atrás, entre 15 e 10 mil anos atrás, não é propriamente uma agricultura moderna, né? A gente sabe que a agricultura passou e continua passando. Ó. Nunca esqueça que esta revolução, a Revolução Verde, aconteceu, né? E continua acontecendo. Aliás, a gente já falou de Revolução Verde quando a gente falou da teoria populacionista de Thomas Malthus, né? Lembra que ele falou que uma hora o alimento no mundo não ia conseguir suprir a necessidade pelo tamanho da população? Enfim, a gente sabe que na verdade aconteceu uma Revolução Verde, né? Um pouco depois ali, quase que junto com a Revolução Industrial, né? Ela continua acontecendo essa Revolução Verde, que é esse emprego do conhecimento, né? Mais habilidades, tecnologias, enfim, né? Pesquisa no laboratório, tudo isso que trouxe, engenharia genética, né? A gente vai lembrando e vai falando no meio. Mas tudo isso que trouxe a produção a aumentar muito nos últimos 100, 200 anos. Agora, de ano a ano, a gente sente essa evolução, né? Enfim, não só na agricultura, mas como também na pecuária, né? As melhorias genéticas, né? O cruzamento de espécies e assim por diante, traz consigo aí toda essa produção que hoje, a gente já falou nisso aqui também, hoje a produção de alimento no mundo seria suficiente para alimentar o mundo inteiro, né? A questão que o mundo, a gente tem números aí de pessoas que passam fome não é pela questão da falta de alimento em si,
da produção de alimento, mas pela falta de dinheiro para comprar. Aí a gente tem que envolver a questão da desigualdade social, né, e o problema da distribuição de riqueza no mundo. Certo, gente? Bom, a gente entra agora na classificação da agropecuária de acordo com os métodos utilizados. Ó. Eu estou usando aqui para vocês, sempre acompanhe o mouse lá no cantinho lá. Ó. Modo extensivo. Pelas imagens que vocês estão vendo aqui, o modo extensivo ele é o modo mais rudimentar. Né? Ele é um modo mais... não sei se dizer para vocês se a palavra antiquado seria correto. Seria antiquado de acordo com as técnicas que já existem nos dias atuais. Mas naquela época era o que existia. E tem gente que ainda continua praticando modo extensivo. O que é o modo extensivo? É basicamente desprendido do mundo tecnológico, do mundo do conhecimento científico e assim por diante. Né? Então, gado solto no pasto, certo? É um exemplo de modo extensivo, porque hoje a gente tem o gado, como é que se diz, em estaleiro, olha só o que eu ia falar. Confinado, essa é a palavra que tinha fugido aqui. Né? Gado confinado, certo? Para engordar muito mais rápido, para a carne ficar mais suculenta, né? Ter mais gordura entrelaçada e assim por diante. Ok? Né? Enfim, essas imagens aqui, a própria queimada é um exemplo de modo extensivo, né? Porque o cara bota fogo, né? Eu falo o cara ali, eu tô sendo feminista, digamos assim. Não quero entrar no mérito da questão, né? Mas tanto o homem, né? Vamos usar sempre a figura do homem quando a gente engloba então tanto homem quanto mulher, coloca o fogo lá para facilitar. Só que ele não sabe que no momento que ele coloca o fogo para aumentar a sua área de plantio, ele também está queimando os nutrientes da terra. Né? Então, digamos que o modo extensivo é aquele modo mais rudimentar. Se eu tenho o modo rudimentar, eu tenho então o modo mais intensivo, o modo mais atual, mais tecnológico, que envolve muito mais conhecimento. Ó, o gado confinado, né? O emprego de tecnologias, o emprego de maquinário, certo? Tudo isso faz com que a produção aumente muito em quantidade e também em qualidade. Certo? Então hoje, no Brasil, digamos assim, a gente vai ter uma aula posterior só sobre agricultura e pecuária no Brasil, a gente sabe que existe uma miscelânea, né? Um pouco de método extensivo, um pouco de método intensivo. Claro que a maior parte, principalmente as grandes propriedades, as empresas rurais, né, trabalham com modo intensivo. Né? Até mesmo aqui na nossa região, a gente tem um emprego muito grande de maquinário. Né? Traz para nós aqui à tona que a nossa região aqui que produz muito arroz e tal, é muito no modo intensivo. Entendeu? Conforme eu for fazendo essas comparações, ó, é muito mais trabalho manual, é um implemento agrícola muito simplificado, puxado por um boi, alguma coisa assim, mas traz as características mais extensivas. E quando é mais tecnológico, né, envolve mais conhecimento, a produção também é muito grande, é o modo intensivo. Só tomem cuidado, porque a gente tem umas classificações diferenciadas, como essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Já ouviram falar da agricultura de jardinagem? É muito comum na parte oeste da China, também ali onde tem o Vietnã, Laos, enfim, Bangladesh, esses países, a agricultura ali é muito forte, principalmente na risicultura, né? A produção de arroz. Enfim, vocês podem notar, não sei se vocês já viram em algumas aulas específicas sobre essa cultura, né, como ela é bonita de se ver, digamos assim. Daí que vem a palavra jardinagem, né, o jardim, a gente tem que planejar, né? Então, na verdade, é uma agricultura muito planejada de acordo com o relevo onde ela é plantada, onde as máquinas grandes não conseguem entrar, são máquinas menores, né? Então, traz a característica de ser um trabalho muito manual, ok? É um trabalho muito manual, mas que tem uma grande produção. Aí é que ela diverge um pouco entre extensivo e intensivo. Por quê? Porque geralmente o extensivo, eu não tenho uma grande produção se eu comparar ao modo intensivo, onde eu tenho a aplicação de maquinário, certo? A agricultura de jardinagem, ela foge a essa regra, digamos assim, que não é uma regra, né? Mas foge essa regra. Por quê? Ela é um trabalho manual, ou seja, um trabalho extensivo, em sua grande maioria. Sim, existe o emprego de máquinas mais simples, né? Uma tobata não, trator de rabiça, acho que é isso, né? Enfim, mas a maior parte do trabalho é manual, ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho um trabalho manual, eu também tenho uma grande produção, né? Então, ali as características do sistema extensivo com
né, a produção do sistema intensivo, né? A produção de arroz aqui por hectare é muito grande, né, comparado ou até mesmo maior do que as regiões onde são aplicada muita tecnologia e muito maquinário. Okay? Então a agricultura de jardinagem vem disso daí, tem um pouco de característica de extensivo e intensivo, e a palavra jardinagem vem da beleza ao se ver essa agricultura da forma como ela é plantada aqui. Okay? Uma outra classificação que a gente tem também é um sistema de plantation, que também fica no misto entre o extensivo e o intensivo. Tá? A própria palavra plantation é estranho, né? Porque plantation, em português, trazendo do inglês para o português, quer dizer plantação. Ok? Esse sistema de plantation é quando os países colonizadores, né, implantaram então nos países colonizados um sistema de agricultura próprio para exportação. O que foi feito com a cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? O que está sendo feito com as plantações de laranja na região de São Paulo, sul de Minas Gerais, norte do Paraná, enfim, né? Onde existe um tipo de agricultura específica para exportação. Passa por um processo de qualidade para ser exportado, aquilo que não oferece a qualidade suficiente para ser exportado acaba sendo consumido no mercado nacional, certo? Aqui só para dar o exemplo para vocês, né? Hoje o maior exemplo que a gente tem de sistema de plantation no Brasil é a produção de laranja, né? Especialmente para exportar o pó, né? Para fazer o pó para exportar especialmente para os Estados Unidos, né? O que aconteceu também com a gente quando tinha a cana-de-açúcar, né? Era um sistema de plantation também. O sistema de plantation, como eu falei para vocês, ele também tem essa questão da agricultura de jardinagem, onde a gente tem um misto entre método extensivo, muito trabalho manual, né? Principalmente a questão da colheita feita pelos boias frias, certo? E tal. E envolve um pouco de tecnologia também, ou às vezes muita depois da colheita, né? E no processo aí de qualificação, um sistema aí de transformar o suco em pó e assim por diante, que já vai para o método intensivo, tá? Então o sistema de plantation ele fica nesse intercalado entre esses dois aí também, ok? Bom, como eu falei em sistema de plantation, uma característica do sistema de plantation ele é típico de latifúndio. Vocês obviamente já escutaram falar essa palavra, assim como já escutaram também minifúndio. Muito fácil, certo? Latifúndios são grandes propriedades rurais, né? Propriedade rural é aquilo que se afasta de uma característica urbana, né? Basicamente na mente de cada um aí é fácil lembrar o que é uma visão de um ambiente rural na cabeça de cada um, certo? E a gente também tem o minifúndio, que seriam pequenas propriedades rurais. Ah, a partir de quando que é minifúndio? A partir de quando que é latifúndio? Até quanto é considerado minifúndio para daí passar latifúndio? Isso aí não existe uma regra. Existe sim um padrão de comparação local. Digamos que a maioria das propriedades aqui na região de Santa Rosa do Sul tem 15 hectares. Se tem alguém que tem 80 hectares, eles já vão dizer que aquele cara é latifundiário. Mas 80 hectares para um proprietário de terrenos de soja, por exemplo, de área de soja, lá no centro-oeste, não é nada. É um quintal. Certo? Lá tem gente com muito mais de milhares de hectares um proprietário só. Então depende onde está localizado, a gente chama, né, de acordo com aquela realidade local, o latifúndio ou minifúndio, né? Basicamente isso aí, beleza, gente? Bom, já que a gente falou de latifúndio e minifúndio, e eu falei a palavra hectare, vocês também que vivem nesse mundo, né, já devem ter visto por aí, esses dois tipos de medidas aqui, o are e o hectare, né? O hectare é expresso pela sigla HA. O que é um are? É uma área de 10 metros por 10 metros, ou seja, 10 vezes 10, 100 metros quadrados. Um hectare, que é a medida mais comum utilizada na agricultura, na pecuária brasileira, para medir as propriedades rurais, é equivalente a 10 mil metros quadrados. É uma área de 100 metros por 100 metros, certo? O que eu fiz aqui do lado aqui, ó? Acompanha o mouse lá onde está circulando. Tá vendo o campo de futebol aqui, ó? Esse é o padrão da FIFA, do tamanho de campo de futebol. Eles podem ser um pouquinho maiores, mas essas são as medidas máximas que o campo de futebol pode ter, se eu não me engano. Até talvez possa ser um pouco mais largo, mas é 100 por 65. Essa é a média do tamanho do campo de futebol padrão internacional, padrão da FIFA, né? 100 por 65. Ou seja, se eu acrescentar mais 35 metros na largura, vira um hectare, porque vira 100 por 100. Por que eu fiz isso? Porque, na verdade, é para passar para vocês uma ideia de quanto que é um hectare. Porque, por exemplo, eu tenho 4 hectares. Aí a pessoa diz assim, tá, mas 4 hectares... 4 hectares são 40 mil metros quadrados? Mas peraí, não estou conseguindo imaginar o tamanho dessa área na minha cabeça. Aí diz assim,
Sabe o tamanho do campo de futebol oficial? Todo mundo tem mais ou menos essa ideia do tamanho de um campo de futebol. Então, é um pouco maior, né? E multiplica por 4, no caso, né? Um pouco maior que um campo de futebol e multiplica por 4, que daí passa uma ideia do tamanho da propriedade para a pessoa. Ok, gente? É isso aí, certo? Além do are e do hectare, existe uma outra medida que é um pouquinho mais complicada, chamada módulo rural, e eu não poderia deixar de falar isso aqui para vocês, tá? O módulo rural é uma unidade de medida agrária expressa em hectares, certo? E que permite estabelecer uma comparação mais adequada entre os imóveis rurais, levando em consideração outros atributos do imóvel, além de sua dimensão. Esses atributos estão relacionados especialmente às qualidades econômicas que podem ser extraídas daquela área. Aí é que tá. A questão que a gente tem aqui. Tá passando o carro da laranja agora aqui. Laranja docinha, 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 regada com mel e adubada com açúcar. Daqui a pouco vai vir, tá? Então, olha só. O que é um módulo rural? Presta bastante atenção, né? Larga tudo aí e presta atenção no que o professor vai falar agora para vocês. O módulo rural, ele é diferente de uma cidade para outra. Ele não é o mesmo padrão para o estado e ele não é o mesmo padrão para o país. Tudo depende da região que se encontra aquela cidade. Por exemplo, um módulo rural em Santa Rosa do Sul, provavelmente ele deve ter menos hectares do que um módulo rural em Cambará do Sul. Por quê? Porque, como vocês viram aqui, o módulo rural é expresso em hectares, né? Então, dentro daquela propriedade rural, digamos que em Santa Rosa do Sul, o módulo rural seja 5 hectares. 5 hectares é o suficiente para uma família tirar seu sustento naqueles 5 hectares. Por quê? Porque tem uma área boa de plantio, uma área boa para criar um gado, alguma coisa assim, porque aquele terreno facilita o cultivo ali. Se eu ir para Cambará do Sul, pode ser que o módulo rural passe de 5 para 20 hectares. Porque lá o solo ele é mais pedregoso, o solo ele é mais pobre em nutrientes, porque ele é mais fino, ele não erodiu, ele não tem tantas qualidades assim para a plantação, né? Ele é um pouco mais difícil de extrair riqueza daquele solo. Então lá, para eu conseguir extrair a mesma riqueza que eu extraio em 5 hectares em Santa Rosa do Sul, eu vou precisar de 20 hectares em Cambará do Sul para retirar essa mesma riqueza, entendeu? Por isso que o módulo rural ele varia muito de um lugar para o outro e tem a ver também com as questões econômicas daquele lugar. Porque além dessa questão do tamanho da propriedade, tem também que ver a renda per capita. Porque o módulo rural ele tem que atender o lucro suficiente para completar a renda per capita comum daquela cidade. Digamos, a renda per capita em Santa Rosa do Sul, a renda por pessoa é de R$ 1.300 por mês, ok? Em Cambará do Sul, vou chutar que seja 1.100, né? Seja aí 200, de 1.300 passa para 1.100, certo? Ou seja, também tem que levar isso em consideração. Por isso que o módulo rural tem que prestar muita atenção, tá? Porque ele pode variar o tamanho de um lugar para o outro, porque depende da questão econômica, né? A renda per capita de cada região, e também de como é a geologia daquele solo, de como é o relevo, ver se ele vai conseguir extrair riqueza naquela propriedade, na forma como ela é apresentada. Ok, gente? Bom, um outro termo muito usado no mundo agropecuário é o agronegócio. O agro não para e assim por diante, como a galera gosta de falar, agro é tudo, agro é pop, agro é, né? Agro é tech e assim por diante. Bom, agronegócio nada mais é do que, né? Bom, eu vou ler aqui que fica mais fácil, né? O agronegócio, que atualmente recebe o nome de agrobusiness, né? Business em inglês é negócio, corresponde à junção de diversas atividades produtivas que estão diretamente ligadas à produção e subprodução de produtos derivados da agricultura e pecuária. Tudo que tem uma ligação direta com a agricultura e pecuária fazem parte do agronegócio. Então, o cara que trabalha na agropecuária faz parte do agronegócio. O cara que vende o trator faz parte. A indústria de trator faz parte do agronegócio. O produtor, obviamente, né, o mais diretamente ligado ao agronegócio. Então, sempre que se fala essa palavra agronegócio, é todo o mundo comercial, né, a relação de trocas aí de capital e de bens e tal, que acontecem em virtude do mundo da agricultura ou então também da pecuária, ok? Uma palavrinha que vocês talvez já tenham escutado, né? Mas vamos aqui falar também, é o termo commodity, é um termo em inglês, que commodity em inglês traduzindo para o português quer dizer mercadoria, né?
Commodity quer dizer mercadoria. Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, produzido em escala e que podem ser estocados, ó, isso é interessante, que pode ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja, né, congelado, boi gordo, né, congelado ou então vivo, né, está sendo estocado lá, mas tem que tomar também cuidado para não passar do prazo de validade do boi. Café, soja e ouro. Enfim, existem outros, diversos outros, né? Commodity vem do inglês, originalmente tem o significado de mercadoria, certo? Por que ele tem essa característica, o commodity, né, de poder ser armazenado? Porque ele pode ser negociado, certo? Lá na bolsa de valores, quando se fala em bolsa de valores, se fala, o preço do arroz está tanto, porque de acordo com a comercialização, e sempre se imagina o arroz com a mesma qualidade da matéria-prima. Depois que ele passar pelo processo de beneficiamento, tanto o arroz, quanto o suco de laranja, quanto a carne, quanto todo o outro, vai ter uma outra qualidade depois de passar pelo processo. Mas a matéria-prima, si, ela é considerada pelo mundo do negócio tudo com o mesmo padrão. Apesar de o produtor achar que o meu arroz é melhor que o do outro. Sim, isso acontece, obviamente, é melhor produzir e tal, né? Mas na hora de comercializar, a gente sabe muito bem que não é bem assim que funciona, certo, gente? Só tem outras características aí que envolve, que é a presença de umidade, né, falhas e assim por diante. Mas enfim, o commodity nada mais é do que o produto no seu estado natural, no qual ele pode ser estocado e vendido posteriormente. Certo, gente? Então hoje é isso, né? A próxima aula é sobre agricultura e pecuária no Brasil, né? A gente falando aí de alguns é, problemas ambientais. Eu já trago aqui como complementação dessa aula um videozinho desse canal aqui que é o Minuto da Terra, que na verdade não é um minuto, são 3 minutos de vídeo falando sobre o problema do agronegócio em relação aos efeitos ambientais, certo? Obviamente, né, gente? Tudo tem efeito, por mais que a pessoa queira ser, digamos assim, natureba e assim por diante, vai ter uma consequência, o planeta vai reagir de alguma forma, né? E mais adiante, depois das férias de janeiro, aí, final de dezembro, início de janeiro, depois é que eu vou passar o link no qual a gente vai ver esse vídeo aqui. Ó. Então as aulas até vão ser um pouco mais curtas, porque esse vídeo tem praticamente 2 horas e ele é essencial para entender tudo todas as questões ambientais não envolvendo só a agricultura, não envolvendo só a pecuária, mas também envolvendo a industrialização, também envolvendo o consumismo, também envolvendo a urbanização, ou seja, todos os conteúdos que a gente foi trabalhando ao longo do ano aqui no segundo ano do ensino médio. Beleza? É isso. Então o link desse videozinho aqui vai estar aqui na descrição do vídeo e o home vai ser só mais adiante no retorno das férias de verão. Certo, gente? Um abraço.